Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza e nós vamos agora estudar o Novo Testamento. Introdução ao Novo Testamento ou Bibliologia do Novo Testamento. Já adiantamos alguma coisa na disciplina anterior, quando nós estávamos falando sobre o período interbíblico, e agora nós vamos dar continuidade. A Bíblia toda ela é composta de Antigo e Novo Testamento. Nós não chamamos só o Novo Testamento de Bíblia e nós não chamamos só o Antigo Testamento de Bíblia. Nós chamamos a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento de Bíblia. Esta palavra no grego, ela vai significar os livros. Portanto, o que nós temos aqui é uma biblioteca portátil. Uma biblioteca que pode ser levada de um canto para o outro. Ainda mais no nosso tempo, tempo da tecnologia, tempo em que a Bíblia ela pode ser comportada em um aplicativo. A Bíblia toda ela é composta de 66 livros, seguindo o cânon evangélico. Isso porque no cânon católico existem 7 livros que nós, evangélicos, chamamos de apócrifos e eles chamam de deuterocanônicos. A Bíblia hebraica ela é composta de 22 livros, Antigo Testamento, mas o nosso cânon é de 39 livros. Na Bíblia hebraica não existem os livros apócrifos ou os deuterocanônicos. Isto por quê? Porque os judeus, quando estabeleceram o rol de livros que ia compor o Antigo Testamento, estabeleceram até o livro de Malaquias, vamos dizer assim, até o livro de Malaquias, que são os nossos 39 livros do Antigo Testamento. Quando chega em o Novo Testamento, nós vamos ter 27 livros. E ao contrário do Antigo Testamento, que demorou mais de 1600 anos para ser escrito, o Novo Testamento ele foi escrito em menos de 100 anos. 27 livros do Novo Testamento foram escritos em menos de 100 anos, enquanto que os 39 livros do Antigo Testamento demorou em torno de 1600 anos aproximadamente, sendo que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito todo em grego, de capa a capa. Embora exista aí uma forte teoria da crítica textual de que talvez o Evangelho de Marcos tivesse sido escrito primeiro em aramaico para depois ele ser traduzido para o grego. É uma teoria. Quando nós entramos para estudar a Bíblia, nós vamos encontrar uma ciência chamada crítica textual. E existe a alta crítica e a baixa crítica. Qual que é a diferença entre um e outro? Crítica textual é a ciência que examina os textos na língua original, no hebraico e no grego. Crítica textual. Eles vão aplicar os métodos científicos, métodos de datação, de estilística, de vocabulário, de costumes, para determinar se aquele texto realmente ele é autêntico, isto é, da pena de um apóstolo, da pena de um profeta, ou se ele é um texto arranjado. O que diz a crítica na sua maior parte? A crítica vai dizer que os textos eles são arranjados, isto é, você pega o Evangelho de Mateus, a crítica textual diz, não foi Mateus quem escreveu, foi atribuído a Mateus. Mateus escreveu os logia. O que são os logia? Eram frases de Jesus. Jesus soltava frases e Mateus, o apóstolo, escreveu alguma dessas frases. É isso que a crítica textual vai dizer. Depois, a tradição cristã reuniu vários textos e atribuiu a Mateus, o apóstolo. E por que é chamado de crítica? Justamente porque eles não têm comprometimento com a tradição teológica, com a tradição cristã. Eles levam em consideração a tradição, mas dizem a verdade não está com a tradição. Por isso é chamado de crítica textual. Outra coisa é chamado de alta crítica e é chamado de baixa crítica. Por quê? Uma ala da crítica textual se preocupa com o texto geral, com a forma como o texto está pronto.
e outra parte da crítica textual se preocupa em saber das particularidades, das minúcias, dos detalhes. Mas não é o foco neste momento, porque nós estamos aqui no nível básico do curso de teologia, junto com o Instituto Supera. Na matéria anterior, estudando sobre o Antigo Testamento, eu estava falando com vocês sobre o período interbíblico, que foi aquela época de 400 anos entre o encerramento do cânon, com Esdras e os profetas do pós-cativeiro, até os dias de João Batista. 400 anos em que o helenismo tomou conta do mundo. Alexandre Magno, você vai aprender um pouquinho mais sobre isso aqui na próxima matéria, quando nós vamos estudar geografia bíblica. Alexandre Magno, ele levantou o Império Greco-Macedônico. Ele começou várias campanhas militares, conquistou a Ásia e depois ele avançou sobre a Pérsia e a Babilônia e depois veio sobre o Oriente. Chegando no Oriente, ele fez a helenização do Oriente, do Egito, da Palestina e outras terras do Oriente Médio. Essa helenização significa o quê? Que a cultura grega ia se sobrepor como uma cultura universal, cultura de todos. E é por isso que o Novo Testamento, quando foi escrito em grego, porque a Palestina tinha sido helenizada. Vamos lá. O Senhor Jesus, ele nasceu não nos tempos do Império Greco-Macedônico, mas nos dias do Império Romano. E o que aconteceu? O Império Romano, no primeiro século antes de Cristo, conquistou com suas campanhas militares muitos países da Europa, avançou sobre o Oriente e chegou também na Palestina. A Palestina que tinha sido helenizada, agora ela vai ser latinizada. Os romanos chegaram e colocaram ali várias guarnições de soldados, inclusive os procuradores eram romanos, embora que eles mantinham ali uma vizinhança de paz com os judeus, desde que eles pagassem os seus impostos. E a Palestina, que tinha sido helenizada, agora está sendo latinizada apenas politicamente. O helenismo, que é a cultura grega, continua vigente na Palestina. Lá no norte da Palestina, você vai aprender isso aqui melhor ali em Geografia Bíblica, que é a próxima disciplina. Lá no norte da Palestina, havia a chamada Galileia dos Gentios ou Galileia das Nações. Desde os tempos em que a Assíria havia invadido a Palestina, a Galileia era um amontoado de gentios, de povos de diversas nacionalidades. Por isso que era chamada de Galileia das Nações ou Galileia dos Gentios. E foi justamente ali que apareceu o anjo Gabriel, apareceu para Maria, falou sobre o nascimento de Jesus, e quando chegou os dias do nascimento de Jesus, José, que era de Nazaré, veio com Maria até Belém, onde nasceu o Senhor Jesus. De Belém, fugiu para o Egito. Afinal de contas, Herodes tinha sido avisado sobre o nascimento do Messias, e o Herodes mandou matar todas as crianças. Um anjo apareceu para José, e José foi com Maria para o Egito, onde o Senhor Jesus passou toda a sua infância ali, e nós podemos calcular até aproximadamente os seus 12 anos de idade. Toda a infância do Senhor Jesus foi passada no Egito, embora que alguns cálculos vão datar mais ou menos com 7 ou 8 anos que o Senhor Jesus veio de volta do Egito. Depois a gente entra nesses detalhes aí. Quer dizer, os 400 anos que passaram do chamado período interbíblico, surgiu esse helenismo, essa helenização. A Palestina foi conquistada pelos romanos. Na Galileia estavam os povos misturados, que falavam o grego, não somente o grego, como o latim, como o hebraico e o aramaico, mas o principal era que Jerusalém tinha mantido a sua identidade judaica com a língua hebraica, embora que eles falavam o grego também. E foi nesses dias que o Senhor Jesus nasceu, quando Roma era senhora do mundo. E passou toda a sua infância. A primeira infância de Jesus no Egito, a segunda infância do Senhor Jesus, ele passou na Galileia.
Primeira infância, vamos considerar aí que até os seus 7 anos de idade, aproximadamente, 8 anos, embora alguns queiram estender até os 12 anos. E a segunda infância na Galileia, totalmente desconhecido, totalmente no anonimato. Sabemos que o Senhor Jesus ele frequentava a sinagoga de Nazaré, isso está lá em Lucas. Quando ele vai entrar na sinagoga, ele é reconhecido como sendo filho de José, de Maria, com muitos irmãos e irmãs que moravam todos ali em Nazaré. Nazaré era um pequeno vilarejo dentro da Galileia. A Galileia é um conglomerado de vilarejos e de cidades, cidades portuárias, cidades marítimas, mas cidade interiorana também. Aí o Senhor Jesus, ele passou a sua primeira infância neste anonimato, aparece aos 12 anos para se tornar um filho da lei, né? Como é tradição entre os judeus. O menino, a partir dos 12, 13 anos de idade, ele deixa de ser um menino e ele ganha maioridade civil. Portanto, ele agora, como filho da lei, vai poder fazer pequenos comentários e participar da vida religiosa e da vida civil e até da vida militar do seu povo. Depois o Senhor Jesus desaparece de novo. Durante 18 anos, não sabemos mais o que aconteceu. As fontes apócrifas, quer dizer, existem evangelhos que são evangelhos apócrifos, como o evangelho de Tomé e o evangelho de Nicodemos. São livros chamados apócrifos, por quê? Porque eles contêm doutrinas que são contraditórias com os 4 evangelhos. Quer dizer, os evangelhos apócrifos que foram escritos foram atribuídos a algum apóstolo, como a Pedro, ou a Nicodemos, ou a Tomé. É atribuído, mas não foram eles que escreveram. E foram escritos com uma linguagem muito gnóstica, muito cheio de alguns enigmas ali, que são contradições diretas com o evangelho. E isto por quê? Você vai aprender quando estiver estudando lá no nível médio um pouco sobre história da igreja. Isso porque os gnósticos, eles abraçaram o evangelho, mas não se converteram. Gnósticos, eles eram místicos, homens místicos, líderes espirituais, que buscavam um relacionamento misterioso com Deus, com o universo, com o cosmos, entraram em contato com o evangelho, mas não se converteram ao evangelho. Mas aí eles pegaram o Jesus dos evangelhos e converteram o Jesus dos evangelhos ao gnosticismo. Foi isso que aconteceu. Os gnósticos não se converteram ao evangelho, mas converteram o Jesus dos evangelhos ao gnosticismo, portanto, escreveram evangelhos apócrifos. Alguns desses evangelhos apócrifos, por exemplo, de Nicodemos, diz que o Senhor Jesus ele tinha conhecimento de Nicodemos, que Nicodemos era aparentado com o Senhor Jesus e que levou Cristo para viajar o mundo, inclusive a Índia. Você vê as coisas fantásticas que existem ali. Outros evangelhos, como o evangelho de Tomé, fala que o Senhor Jesus, durante a sua infância, ele era muito afastado das crianças, as crianças o provocavam e ele castigava essas crianças, fazendo milagres para o mal, milagres de castigo. São contradições diretas com os evangelhos. Por isso, nós não sabemos nada sobre a infância do Senhor Jesus no Egito, não sabemos nada sobre a infância do Senhor Jesus na Galileia e também não sabemos nada sobre a sua juventude, o que aconteceu entre os 12 e os 30 anos de idade. Chegados os 30 anos de idade, que diz o Novo Testamento para nós? Que João Batista, que era aparentado com o Senhor Jesus, primo de primeiro grau, o João Batista ele apareceu batizando, convertendo milhares e milhares de judeus, até que ele mesmo batizou o Senhor Jesus. O primo de Jesus batizou o Senhor Jesus. Mas não por ser primo, porque a relação que o Novo Testamento dá entre Cristo e João Batista não é de parentesco, e sim uma relação profética. João Batista ele é apresentado como sendo o último profeta do Antigo Testamento, porque o Cristo disse: a lei e os profetas duraram até João Batista. Portanto, ele encerra a profecia. João Batista encerra a profecia e vai iniciar um novo testamento. A palavra testamento, tá bem? Também pode ser traduzida como aliança.
A gente poderia dizer que é uma espécie de contrato, mas não é bem um contrato, é testamento no sentido mesmo de que há um testemunho, primeiro testemunho, segundo testemunho. Por isso, o Novo Testamento, ou a nova aliança que é feita no sangue do Senhor Jesus, começa com Jesus, não começa com João Batista. O Antigo Testamento não termina com Malaquias, o Antigo Testamento termina com João Batista. Mas o Antigo Testamento termina nas páginas do Novo Testamento. E o Novo Testamento começa com a pregação de Jesus. Quando Cristo volta do deserto, porque a Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, onde ele foi tentado pelo diabo, venceu a tentação no deserto. Aí ele começa a pregação do Evangelho. E aqui está o marco divisório. O evangelista João diz: a lei foi dada por Moisés. Ponto. Antigo Testamento, você está na dispensação mosaica. Novo Testamento, a graça e a verdade vieram pelo Senhor Jesus. Quer dizer, o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Quem começa a pregar o Evangelho é Jesus, não é João Batista. Batista ainda está nas páginas do Antigo Testamento. E a pregação do Evangelho do Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, ela é muito sucinta. Você tem 4 retratos de Jesus em um Novo Testamento. 4 retratos. Você tem o retrato de Marcos, você tem o retrato de Mateus, o retrato de Lucas e o de João. Vamos lá rapidamente. Marcos, ele é discípulo de Pedro. A princípio, ele é parente de Barnabé. Barnabé é um dos apóstolos de Jerusalém. Barnabé era companheiro do apóstolo Paulo. Só que Barnabé teve uma desavença com o apóstolo Paulo por causa de Marcos, e assim ele se tornou o mentor de Marcos. E como Barnabé está em Jerusalém, é da igreja de Jerusalém, e Pedro também está na igreja de Jerusalém, Marcos, que é parente de Barnabé, se torna discípulo de Pedro, ou secretário de Pedro. E Pedro pregou o evangelho a vida toda, mas nada escreveu, até que chegou o momento de ele escrever as suas 2 cartas. Pedro nada escreveu, mas como Marcos ele era secretário de Pedro, companheiro de Pedro, ele escreveu o evangelho de Pedro. Mas não ganhou o nome de o evangelho segundo Pedro. Ganhou o nome de o evangelho segundo Marcos. Marcos, por ser levita, ele é um dos homens letrados, sabe? Os levitas, eles eram letrados, eles não eram analfabetos, eles eram leitores da Bíblia inteira, da Torá, dos Ketuvins, dos Nebiins, quer dizer, a lei, os profetas e os salmos. E Marcos, ele tem destreza com a língua grega. Tem destreza com a língua grega. Você vai lembrar que Barnabé, ele foi um dos apóstolos enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia, e a Antioquia era a sede da igreja dos gregos. Barnabé andou com o apóstolo Paulo pelo mundo grego, portanto tinha um bom domínio do grego. Marcos, até o nome de Marcos é um nome latino, não é um nome judeu, não é um nome grego. Marcos é um nome romano, um nome latino. Marcos tem domínio do grego. E o que dizem os especialistas em grego? Que o grego de Marcos é bom, mas não é um grego especialista, não é um grego excelente. É o grego de um homem que conhece vários idiomas, o latim, o hebraico e o grego, e que dá para o gasto. O grego do Evangelho de Marcos dá para o gasto, dá para escrever. Tem erros de gramática, mas são erros que são irrelevantes. O importante é a mensagem. E Marcos ele fala do Senhor Jesus de acordo com Pedro, mas ele fala do Senhor Jesus num estilo latino. Qual que é o estilo latino? De uma carta que está sendo escrita às pressas. O mundo romano é um mundo expresso, é um mundo que tem pressa. E os romanos, os latinos, têm muita pressa. Por isso, uma peculiaridade que você vai encontrar no retrato de Jesus, segundo Marcos, é a pressa de Jesus. Jesus sempre faz as coisas logo, imediatamente, no dia seguinte, prontamente. Quando você ler os 16 capítulos do Evangelho de Marcos, pega lá sua caneta e coloca lá. Logo, imediatamente,
no dia seguinte. E assim aconteceu, porque o evangelho ele é muito haláquico. O que é haláquico? É um estilo dos judeus de falarem muitas coisas com poucas palavras. É isso que Marcos quer fazer. Pedro fala, Pedro prega, as memórias de Pedro estão ali, muitas expressões que estão ali são de estilo latino, é para colocar Jesus para correr. Por isso que não tem os detalhes da tentação do Senhor Jesus, não tem os detalhes da pregação de João Batista, não tem os grandes sermões do Senhor Jesus, não estão ali. Acontecem vários milagres que são ajuntados em sessões, várias parábolas que são parábolas curtas que estão ali. É um evangelho muito prático. O retrato de um Jesus prático, que resolve no dia, na hora, tudo aquilo que é trazido a ele. É um evangelho completo, é um evangelho pleno. Aí tem aquela dúvida: foi escrito em grego original ou foi escrito primeiro em hebraico para depois ser traduzido para o grego? A crítica textual, ela não é unânime sobre isso, tá bem? Por isso a gente aqui, pelo Instituto Supera, não vamos bater o martelo, vamos deixar você estudar sobre isso aí. Aí vem o segundo evangelho. O segundo evangelho que foi escrito foi o evangelho de Mateus, em um grego melhor do que o grego de Marcos. Ah, professor, mas eu estou no nível básico, como que eu faço para poder começar a ler a Bíblia em hebraico ou em grego? Lá no curso bacharel. No bacharelado, as línguas bíblicas elas são estudadas. Agora, se você quiser fazer isso aí de uma maneira autônoma, quiser fazer isso aí de uma maneira particular, a internet vai ajudar você, o YouTube vai ajudar você, as livrarias vão ajudar você a comprar livros, gramáticas. Se você é um autodidata, avança nisso aí. Aí você vai compreender, começar pelo menos compreender um pouquinho sobre esse negócio de um grego melhor e um grego não tão bom assim. O evangelho de Mateus, segundo evangelho a ser escrito, ele é um grande evangelho. Ele é um evangelho com muitos capítulos, com muitos detalhes. E a cultura judaica ela é predominante. O evangelho de Marcos foi escrito para os cristãos de Roma, os cristãos de cultura latina. E o evangelho de Mateus foi escrito para os cristãos judeus, cristãos que já têm familiaridade com a doutrina bíblica, familiaridade com os costumes judaicos. E Mateus escreve para os judeus, apresentando Jesus como o Messias prometido, como o grande rei de Israel. Tem muitas parábolas, parábolas que são ampliadas, tem muitos ensinamentos que não tem no Evangelho de Marcos. Você vê a ausência de sermões, mas tem alguns sermões do Senhor Jesus, e muitos milagres e grande perseguição. O evangelista Mateus, ele pontua várias perseguições que o Senhor Jesus sofreu durante os seus 3 anos, até a sua crucificação. Eu vou deixar aqui um vídeo à parte, só para a gente falar sobre a crucificação do Senhor Jesus. Neste primeiro momento, eu estou fazendo uma introdução sobre as páginas do Novo Testamento e os 2 primeiros evangelhos. No próximo vídeo, eu vou aprofundar um pouquinho mais a questão dos evangelhos e a continuidade da história. Aí a gente vai passar no passo a passo. Fato: o evangelho de Mateus ele narra o que Marcos não narrou, que é o nascimento virginal do Senhor Jesus, de como que o anjo apareceu para Maria, de como que o anjo apareceu para José, é o único evangelho que fala dos magos do Oriente. Você tem aí uma dificuldade bíblica, é saber quem são esses magos, se eles eram astrólogos, se eles eram astrônomos, se eles eram sábios. Existe muita discussão a esse respeito. É o único evangelho que fala sobre Herodes mandando matar as crianças, e ele cobre esse período da fuga do Senhor Jesus para o Egito e a volta de Jesus do Egito para Nazaré. O José não quis ficar ali naquela parte de Belém, ele foi se esconder no vilarejo de Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. É uma das características de Mateus. Comprovar que Jesus ele é o Messias conforme as escrituras judaicas. Anota aí, todas as citações feitas por Mateus vêm da Septuaginta. Lembra que eu falei da Septuaginta? É a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Aliás, todo o Novo Testamento
é citação da Septuaginta e não do texto original hebraico. Bom, vou dar uma parada aqui nesta aula, a gente vai voltar na segunda parte. Eu sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, no seu curso básico em Teologia, e a disciplina é Introdução ao Novo Testamento ou Bibliologia do Novo Testamento.